É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos hoje aos 16 de setembro, iniciando mais uma segunda-feira deste mês. Antes de nós recebermos a palavra de Deus nesta manhã, da qual na última sexta-feira nós iniciamos uma palavra sobre o perdão, aprendendo a perdoar, hoje nós vamos dar continuidade. Gostaríamos de deixar para a sua meditação o que está escrito no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 6, quando Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, nesta passagem, nos mostra que Ele é o único caminho. Ele não disse, eu sou um caminho, mas Ele é o único caminho. Ele disse, eu sou a verdade. Ele não disse, eu sou uma verdade. E eu sou a vida. Ele não disse, eu sou uma das vidas. Eu sou a vida. O artigo está definido. Portanto, se você quiser andar na luz, andar e ter vida e realmente saber o caminho é esse, o caminho é Jesus, é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Que você possa guardar no seu coração estas palavras no início do nosso programa. Quero convidá-los agora e deixá-los com a segunda parte desta mensagem que nós transmitimos sobre aprendendo a perdoar. Com quem? Com Jesus. Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido. Quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Aminon, então o matareis. Não temais, porque não sou eu quem vos ordena? Sede fortes e valentes. 2 anos. Absalão alimentou, vingar o estupro da sua irmã Tamar com Aminon, seu irmão. Meus irmãos, é muito difícil a gente perdoar quando a gente sofre uma agressão assim violenta. É muito difícil, é amargo, a gente não consegue. Mas vamos ver que é possível sim. A gente não sequer consegue esquecer, quanto menos perdoar. É dificílimo, não é fácil perdoar. Eu estava vendo, diante de algumas situações que a gente passa na vida, que a gente pensa que, eu sou crente, mas ainda não atingi este nível, pastor. Eu ainda estou muito longe de chegar lá. É por isso que nessa dimensão de alguém fazer este argumento, ter esse pensamento, Jesus contou uma parábola que está nos versos, depois da resposta que ele deu a Pedro, nos versos seguintes. Quando ele diz que um certo homem devia uma certa importância, avultada, era um valor bastante elevado, e o seu credor veio pedir que ele liberasse, que ele quitasse aquela conta. Ele diz isso nos versos 23 em diante. Aí vocês vão entender porque Jesus estava dizendo, olha, é para perdoar mesmo, 70 vezes 7, sem limites.
Por isso o reino dos céus é semelhante, versos 23, a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Uma importância avultada. Vamos pensar isso em miúdos a preço de hoje. 10.000 euros. Uma das moedas mais fortes. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse quitada. Antigamente se pagava também dívidas como escravo. E isso era a tradição, era a cultura da época. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou, dizendo-lhe: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Tenha misericórdia de mim, tenha penas de mim." Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, lá adiante encontrou um outro conservo que lhe devia apenas 100 denários. Seria 100 euros hoje. Quem perdoou 10.000 euros não era capaz de perdoar 100 euros apenas? E ele disse: "Olha, paga a minha conta." "Paga-me o que deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei. Seja benévolo, tenha benevolência, tenha pena de mim." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão e até que saldasse a dívida. Não saiu de lá. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Jesus está narrando e mostrando que, assim como aquele homem achou bom ter sido perdoado 10.000 denários, 10.000 euros, como a gente está dizendo, ou talentos, agora não estava querendo perdoar 100 apenas. Chegou ao conhecimento daquele que perdoara a dívida do credor maior. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: "Servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Preste atenção, último verso, 35. "Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão." Ele começou mostrando em resposta a Pedro: "Se meu irmão pecar contra mim, até 7 vezes eu devo perdoá-lo?" E Jesus termina, inclusive, usando essa mesma assertiva, usando essas mesmas palavras, verso 35. "Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão." Meus irmãos, vamos tentar simplificar isso aqui. E eu vou terminar com isso aqui. A segunda parte desta mensagem vamos deixar para o próximo domingo. Mas, simplificando, o que Jesus quis dizer usando essa parábola de 10.000 talentos para apenas 100 talentos? Ele quis mostrar o seguinte: todos nós já nascemos com o germe do pecado. Davi diz isso no Salmo 51. "Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe." No momento em que a nossa vida é fecundada no ventre materno, ali nasceu um pecador. Ali está nascendo um pecadorzinho, que vai ser pecador enquanto existir. Por isso que Davi disse: "Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe."
Então, no ato da fecundação, o óvulozinho encontrou o espermatozoide, foi fecundada a minha e a sua vida, ali nós passamos a ser pecadores em potencial. Nós somos pecadores. Por isso que a Bíblia diz: todos pecaram, e todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. É por isso que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. É por isso que a Bíblia diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós somos pecadores, já nascemos com o germe do pecado, já nascemos trazendo nas nossas entranhas o vírus do pecado. E aí, quando nós nos convertemos ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aprendemos com Ele, e ouvimos dele dizendo: aprendei de mim, e Ele foi o maior exemplo, Ele deu a maior lição de perdoar e de liberar perdão. Desde o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, no Pai Nosso. E até no último instante da sua vida, quando Ele aqui esteve, lá na cruz, sofrendo todo tipo de injúria, e expuseram as suas vergonhas, a sua nudez, cuspiram no seu rosto. Antes Ele tinha dito a Pilatos: quem de vocês me acusa de pecado? Foi o único que teve autoridade para dizer: eu não tenho pecado. Mas diante daquela cena lá do Calvário, injúria, blasfêmia, murmurações, tudo que se possa imaginar, expuseram a sua nudez, suas vergonhas, cuspiram no seu rosto, tudo. Suas palavras finais foram estas: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não apenas ensinou, mas Ele deu o exemplo. Por isso que Ele disse: aprendei de mim. Então, se você hoje pode se sentir uma pessoa perdoada, porque o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz nos perdoou os pecados cometidos antes, durante e depois da nossa conversão. O sangue de Jesus, conforme citamos 1 João 1,7, nos purifica. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ou seja, toda a sua vida, desde a hora que você passou a existir, desde a hora que você foi fecundado no ventre da sua mãe, até o último dia da sua existência aqui, todos os meus e os teus pecados foram perdoados. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Agora, no dia a dia, no relacionamento familiar, um probleminha que acontece entre marido e mulher, que é comum acontecer. No relacionamento de pai com filhos, filhos com pais, ou entre irmãos, filhos do mesmo pai, cujo sangue corre nas mesmas veias. Uma ofensazinha que alguém causa, que alguém diz com você, que lhe magoou, que lhe machucou, que lhe feriu, que lhe deixou magoado. E você passa dias, semanas, meses e anos, a exemplo de Absalão, que guardou durante 2 anos uma oportunidade que tinha para vingar o estupro da sua irmã, praticado por seu próprio irmão Aminon. E a gente não consegue perdoar. Achamos bom, até cantamos, levantamos as mãos e glorificamos a Deus, e oferecemos ações de graças, porque os nossos pecados todos foram perdoados. Mas na hora da gente liberar perdão, por uma ofensa que alguém tenha praticado, por uma palavra dura que nos machucou, que nos magoou, por uma falta de consideração, às vezes por uma traição, seja lá o que for, você diz: eu não consigo, pastor, não consigo perdoar. Mas eu achei bom ter sido perdoado.
mas é que eu não consigo, pastor, perdoar. E foi isso que Jesus falou. 10.000 talentos, 10.000 denários representa toda a sua vida, e a vida toda de perdão que Deus deu a você através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. E apenas uma única ofensa que alguém tenha causado, você não consegue liberar perdão. Por isso essa parábola nos ensina que assim como achamos bom, nos sentimos perdoados por Deus, assim também devemos perdoar a quantos nos façam o mal. É uma desproporção. 10.000 euros para 100 euros. É uma desproporção muito grande. Porque desde que fomos gerados, nós passamos a sermos pecadores em potencial. Só que Jesus nos perdoou, só que Jesus nos redimiu, só que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e nós nos sentimos perdoados hoje. Porém, na hora da gente liberar perdão a alguém, a gente encontra dificuldades. Pai nosso, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Neste Evangelho de Mateus, no capítulo 6, eu estou terminando com esta última parte, nos versos 12, 14 e 15. Preste bem atenção, capítulo 6 de Mateus, quando Jesus fala sobre o Pai Nosso. Ele disse: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Verso 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E lá no Evangelho de João, no último capítulo 20, versículos 23 apenas, verso 23, é lícito, João 20, 23, João 20, 23, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, serão retidos. Veja bem, irmãos, quando eu não consigo liberar perdão a alguém que me causou uma ofensa, certamente Deus não me perdoará também. É isso que Jesus está falando. Então, quantas vezes você tem deixado de perdoar a ofensa que alguém tenha causado a você, seja de que natureza for, seja em que área for da sua vida? Porque na próxima mensagem nós vamos falar sobre a gente precisa liberar perdão em 4 áreas da nossa vida. 4 áreas para que nós possamos obter o perdão. Deus certamente também não nos perdoará. E todas as vezes que você for orar, e todas as vezes que você for ao trono da graça de Deus, pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa esse pecado, perdoa em qualquer área da sua vida. Sabe quantas vezes você receberá o perdão de Deus, se não tiver perdoado a ofensa que alguém tenha lhe causado? Nenhuma. Porque Jesus diz lá no Evangelho de Mateus: quando vierdes trazer alguma oferta, ou dízimo do Senhor, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e deposita a tua oferta no gasofilácio. De outra sorte Deus não receberá. É em vão a sua oferta, será em vão o seu dízimo. Deus não vai receber. Jesus foi claro: se te lembrares, ao trazeres a tua oferta, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro reconciliar-te com ele, vai primeiro liberar perdão, primeiro vai atar a comunhão com teu irmão, depois vem e traz a tua oferta.
Irmãos, essa palavra parece ser impossível de ser posta em prática, mas é possível. A gente vai mostrar isso na segunda parte desta mensagem. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que eu e você saibamos de uma coisa: se não liberarmos perdão a quem quer que seja que nos ofenda, muito menos Deus nos perdoará a nós. Por isso que Jesus disse: até quantas vezes, perguntou, Jesus sabia que eram 3 vezes apenas, e Pedro foi muito generoso: Senhor, até 7 vezes? Não te digo até 7, mas 70 vezes 7, não tem limites para você perdoar. E Jesus deu o maior exemplo, diz lá no Evangelho de João, capítulo 13, que Jesus, tendo amado a todos, amou-os até o fim. Amou a um Pedro que o negou por 3 vezes. Amou a um Tomé que decepcionou: só acredito que ele ressuscitou se eu estivesse lá. Amou a um Judas que o traiu com um beijo. E diz o texto lá no verso 2: tendo amado a todos, amou-os até o fim. Aí você pode dizer: mas isso foi Jesus. Mas Jesus também diz no Evangelho de João, capítulo 14: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, eu estou terminando com essa palavra. Eu tenho muita dificuldade de guardar mágoa, rancor, ressentimento, ódio, raiz de amargura contra quem quer que seja que for. Eu tinha muita dificuldade disso antes de conhecer Jesus. Eu já contei aqui para vocês uma vez que eu era adolescente e tinha comprado uma calça faroeste, era a grife da época. Eu tinha um irmão encostado a mim, que é o único irmão vivo que eu tenho hoje. E aí eu comprei a calça faroeste, era a grife da época, olha. E aí eu nem usei a calça. Quando eu cheguei em casa um dia da rua, minha mãe disse que eu procurei a calça, seu irmão vestiu a calça. Para que ele fez isso? Eu peguei e disse: tá bom. Quando ele chegou, eu tive uma discussão com ele, peguei uma tesoura, rasguei a calça com ódio. Disse: nem eu nem você mais vai vestir essa calça. Veja como eu era. Mas depois que Jesus entrou no meu coração, louvado seja o nome do Senhor, tudo mudou. Eu não consigo, irmãos, eu não consigo. Na hora a gente se contraria, a gente fica chateado, a gente às vezes perde até assim, sai do sério. Mas uma coisa que eu tenho no meu coração, eu não consigo ficar magoado e guardar mágoa, ódio. Fulano me fez isso, eu não consigo esquecer. Eu não consigo, irmãos. Porque quando Jesus ele transforma mesmo. Amém? 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Eu já ouvi tantas palestras sobre os efeitos, as sequelas que a pessoa sofre quando não consegue liberar perdão. Quem é o mais prejudicado é a pessoa, é o ofendido, não é o ofensor. Ponha isso na sua mente. E que Deus nos ajude, irmãos, e que tenha misericórdia de nós. Amém? Fiquemos em pé, e nós vamos ter uma palavra de oração. Eu vou pedir à missionária Francinete para que ela venha aqui. Oremos. Nosso Deus amado, nós te louvamos, te exaltamos pelo seu amor, pelo seu cuidado para com cada um de nós, Senhor. Porque através desta mensagem, Senhor, que nós possamos em nossos corações, ó Pai, gerar perdão. Só o Senhor conhece cada vida, cada um como entrou nesta noite, cada um como se encontra nesta noite, Pai. Por isso que o Senhor nos enviou esta palavra, Pai, que nós possamos gerar no nosso coração perdão, se for com nossos irmãos, com familiares, com
quem quer que seja, Senhor, nos ajuda pelo Teu Espírito Santo a gerar perdão em nossos corações. Louvamos a Ti, ó Deus amado, pelo Seu amor para conosco. Te damos glória e louvor, porque o Senhor nos amou primeiro e nos amou do modo como somos. Por isso te rendemos graça e te louvamos nesta noite por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Acredito que você, telespectador, foi profundamente abençoado, mas eu convido você a continuar conosco. Nós dividimos esta mensagem em duas partes. A primeira parte você ouviu sexta e hoje. Amanhã você ouvirá a segunda parte desta mensagem. Nós estaremos falando sobre os efeitos desse perdão, o que ele pode promover na sua vida e no seu coração. Que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.